Fala galera, hoje a gente vai falar sobre Lan House, o tempo que a gente teve de Lan House, nostálgico. Nostalgia, nostalgia pura. É um estilo de vida, né, da lan house. Acho que Era o outro mundo, na verdade, né? A gente saía do mundo do estudo e casa e coisa arada para fugir o mundo da jogatina da Lan House. e não só jogatina, né, cara, era uma época que a gente não tinha tanto acesso à internet, às vezes tinha computador, mas não tinha internet, a internet era bem ruim, né, Escada. discada, então eu acabava apelando pra lan house, né, às vezes fazia uma pesquisa, alguma coisa lá na lan house, levava no de alguma forma levava pra casa pra fazer terminar em casa, daí mas como em casa era difícil ter internet, então era um outro mundo, né. É, a gente já vem de uma geração que passou por uma evolução maior, né, a gente acompanhou uma parte tecnológica, um avanço tecnológico exponencial, A então gente viveu sem internet e com internet, né. então a gente pulou da época de pesquisar ba na Na Barça, lá Barça, na na biblioteca, para biblioteca do pesquisar na colégio. internet, então, hoje em dia para fazer trabalho de faculdade no chat GPT. Então, assim, foi uma transição, porque a gente estava saindo desse período de onde é que a gente não tinha acesso à internet para começar a ter acesso, e a lan house foi não só um auxílio para o estudo, né, para começar, a ajudar nos trabalhos e estudar para provas e depois futuramente para vestibular e afins. Mas a lan house teve, esses 2, o consumista de jogo e o consumista da parte intelectual, E né, parte de também e estudo. teve outro também que era o das redes sociais já, né, Exato, que já era a era época de Orkut, né, ICQ, MSN, Orkut, tudo na lan house, né. Então o fadado bastante. fadado Orkut. E a gente tinha na onde é que a gente morava, tinha bastante, lan house, tinha as menorzinhas e as grandes, né. É, teve uma época que proliferou, né, bastante lan house em todo lugar, Tinha tinha. mais que padaria e farmácia, cara, né, lan house a cada 2 esquina. E aí mesmo quem tinha, né, uma internet, um computador, uma internet legal, às vezes ia pra lá porque a galera estava lá, né, então estava todo mundo, os amigos iam, uma turminha se juntava pra ir na lan house, porque também tirar o computador de casa pra levar pra outro lugar, pra fazer uma jogatina em LAN era complicado, então a gente acabava se juntando na lan house, né. É, acabava se juntando lá pra dava todo mundo comia salgadinho junto e berrava pra xingar o cara que estava errando os tiros lá do CS, que estava tomando headshot do CS. Morrendo Então na faquinha. então, assim, foi uma época que a gente passou que eu acho agradável, assim, não só a parte nostálgica, porque, diferente de hoje em dia, onde é que você, a partir dos 2 3 anos, você já tem acesso à internet, né, então computador, então, para nós era uma coisa muito nova, a gente não tinha acesso, então, se for a gente vive hoje a partir do tempo da lan house, a gente está vivendo o que vocês vivem desde os 2 anos de idade, então, foi uma época para mim, principalmente, que foi, agradável, porque eu estava na estudo e coisa arada e, pegar fugir daquilo ali para entrar num outro mundo, jogar um Ragnarok, um CS, um Command and Conquer, fazer corujão, né, o madrugadão que a gente chamava, você É, pagava. o que a gente estava falando, né, a gente já tinha, desde antes, assim, a gente gostava de games e tal, aí
não tinha um acesso muito bom, né, a gente tinha um ou outro console às vezes, né, tipo, eu também fui ter console muito tarde, o Maico também, e só que o console daí tinha cartucho da fita, né, a fita do game era caro, então tudo isso tirava o nosso acesso, né, então a gente gostava de games, já gostava, mas era muito difícil. Computador aí pior ainda, né, porque daí o computador teria que ter um computador bom para jogar algum jogo, então a gente tem o computador, não tem um poder para jogar alguma coisa, não tem uma internet boa para jogar em LAN, que era a febre na época, né, o CS, por exemplo, ou alguma coisa desse tipo. Então, a Lan Houses era um ponto acessível para isso, né? Eles tinham uma internet boa, eles tinham jogos, tinha até o próprio pessoa que cuidava lá sabia, né, de muita coisa, por ter essa troca entre eles, né? Então, o jogo tal que é legal, testa lá, tenta esse jogo, conhecia jogos, né? Eu acho que o World of Warcraft, o Warcraft, né? Eu sempre falo World. O Warcraft a gente conheceu mais lá na Lan House, jogou muito. Era o que CS, então, né? A gente não era o conhecia fora da Lan House. era o que a gente acabava jogando mais, era o Warcraft, o Frozen Throne que era a novidade da época, Muito Command and Conquer CS, né? Muito Generals, CS, que daí via todo mundo jogando, queria participar, né? Da trend do momento, né? e Então, todo mundo na Lan House jogando, o que vocês estão jogando aí? Ah, jogando CS, tá? Deixa eu jogar também. Então, acho que esse ambiente social ali, né, ajudou bastante e era relativamente acessível, assim, né? O valor não era exorbitante, muito melhor tu pagar lá umas horinhas na Lan House do que comprar o computador na época, era bem complicado, né? na época, para quem, no nosso caso, que a gente não tinha um poderio financeiro, para não chamar de pobre, eh, a gente não tinha acesso a um Pentium Celeron para rodar um jogo ali daquele porte de lan house, então pior ainda na parte de internet, né, porque só tinha discada e eu acredito que a gente acabou tendo discada bem mais tarde, então, eh, então tinha uma facilidade de acesso, porque, eh, uma grande parte das lan houses era tudo banda larga na época, e era a própria banda larga era caríssima na época, poucos tinham acesso à banda larga, então, trouxe essa facilidade de você se juntar com a galera e jogar lá no a gente tinha o que eu mais gostava eram os madrugadões, né, que você pagava uma taxa, porque geralmente era por hora o uso do computador da lan house, né, aí o madrugadão você pagava uma taxa, você podia ficar da meia-noite às 6 da manhã, alguma coisa assim, e aí tinha direito a pizza, refrigerante e tal. Então, era muito interessante, porque juntava aquela galera pra virar a noite jogando, então, ia lá, jogava o Warcraft, a gente gostava bastante de jogar o Command and Conquer Generals, depois acabou vindo, Ragnarok, Mu Online, Gubaldi, aí nessa mesma linha acabou vindo Age of Empires também, então, além do CS, que era o mais jogado, claro, então, mas acabou juntando vários jogos, assim, que juntava todo mundo pra jogar ao mesmo tempo, então a gente juntava aqui, os nossos conhecidos, daí: "Ah, tem mais uns 2 jogando lá, ah, pega, vou jogar junto também". Então aí acabava separando lá uma galera jogando CS, uma galera jogando Warcraft, outro jogando, Ragnarok, então acabava dando esse clima de sociabilidade, né, dentro da lan house, e ficava uma coisa agradável, porque você não estava sozinho em casa, né. Hoje em dia a gente tem acesso ao Discord, então dá aquela sensação de você estar na frente do computador com a galera, então, também tem, por mais que você não esteja pessoalmente, fisicamente, você acaba tendo aquele sentimento de lan house, porque você consegue conversar com aquela galera que está
jogando a mesma coisa que você, às vezes nem tá, porque a gente às vezes entra no Discord, eu e o Dave estamos jogando uma coisa, entra uns lá que estão jogando outra coisa também, tá lá falando do outro jogo. E É, e nós na época era só, falar com quem estava ali do lado, né, não é, tinha essa facilidade de um bom headset, uma boa conexão para falar via Discord ou TeamSpeak na época, né. é. Mas mesmo assim, daí o pouquinho de banda que tu tinha que usar para o jogo, não podia ficar usando para É, se voz, você né, quisesse então xingar na época da lan house, você levantava da cadeira e ela dava um sopapo no naquela: "Que você tá sim. fazendo aí, cara? Que você tá me atacando lá no Warcraft?" É, que é isso. Mas enfim, falar um pouquinho dos jogos então. Acho que o principal, o rei foi o CS, né. Ah, CS 5, daí já estava passando Com pro 1.6, né, 1.6 que 1.6. foi a febre total, né, o top, acho que o que mais foi jogado em lan house foi o CS 1.6, CS. né. Ah, mesmo fora do lan house, o CS eu acredito que seja o jogo mais jogado ultimamente. Eh, eu não acompanhei, mas no Começou um cenário competitivo ali, né, que daí fazia torneio de CS, às vezes até de uma lan house contra outra, né. também Então, tinha, fazia um torneiozinho numa lan house, a equipe campeã ali, aí fazia o torneiozinho na outra, as duas depois se enfrentavam, começou o cenário competitivo, acho que dentro das lan houses, né. e a gente pegou bem a transição, porque assim que fizeram o mod de Half-Life, que é o CS.5, logo em seguida, que quando foi sair o 1.6, foi a época que a gente estava, entrando no mundo da lan house aqui na região, né, porque, claro, ela já estava mais, expandida em outras regiões, mas para nós aqui foi uma época que a gente entrou, né, as próprias lan houses estavam entrando nesse nesse mundo bem na época da transição para o 1.6. Então, o que tinha de gente jogando torneios, mesmo aquele passatempo, né, "Ah, não vou jogar só pra matar tempo", sair sair da escola, vou lá dar uma brincada no CS, juntava a galera lá depois do almoço ou depois da aula mesmo, juntava uns 4, 5 lá, "Vamos jogar CS", ó, e Meio que substituiu o fliperama, né, que antes o pessoal ia para o fliperama, mas aí o fliperama era por ficha, daí tu nunca sabia, pode pegar uma ficha e acabar a tua jogatina ali em 10 minutos, 5 minutos, podia demorar meia hora, você nunca tinha um tempo, né. E aí começou com as lan houses e era garantido uma hora, né, tu tinha uma hora de PC, tu morreu, começa de novo, faz de novo, ou usa o Orkut, ou usa ICQ, MSN, alguma coisa, mas tu vai ter uma hora pra se divertir. No fliperama enjoou do tu CS, vai lá para o Orkut, vai lá ficar usando o botãozinho de tremer MSN dos outros, que é o que tá faltando no WhatsApp. Foi uma época, assim, excepcional pra gente. Eu tinha vários amigos, além do David, que frequentavam, alguns a gente puxou pra frequentar também, aí acabaram juntando o que a gente gostava de jogar. Então, foi uma época que estava fazendo o mod do Dota ainda, então o Dota estava saindo do forno quando a gente entrou nessa nessa parte de lan house, o Dota estava saindo do eu forno. acho que eu acho que eu nem joguei Dota na A gente jogava aqueles mods de Warcraft, tinha né. mods, mas o Dota mesmo acho que eu não cheguei a jogar na lan house, eu lembro que no finalzinho tava lá o pessoal jogando, mas eu não cheguei a jogar o Dota não, eu jogava mesmo a campanha, né, e aí tinha uns modzinhos lá, tinha um mod de Tower Defense, tinha mod Dos de herói lá. histórias, alternativas lá, fazia tipo, tinha várias historinhas legais, que dela tu conseguia programar até diálogo, né, e O tinha várias coisinhas legais do Warcraft.
Acho que talvez. Acho que não, né? Acho que Command and Conquer foi maior que Warcraft na Lan House. Na Lan É, House, não na maior na Lan no. House eu joguei bastante Command and Conquer. Eu acho que mais por causa do fator de jogar contra alguém que tá ali perto, né? Fazer uma jogatina lá. E o Warcraft tu conseguia jogar sozinho na campanha e tal. Acho que o. Até o Dota, né? Até o Dota, acho que o Command and Conquer foi um pouquinho maior do que o Warcraft na Lan House, pelo menos a impressão que eu tenho. Depois com o Dota não, né? O Dota dominou, mas É o. porque o CS era uma coisa assim, o CS a gente jogava porque estava todo mundo jogando, mas, não era uma coisa assim: "Eu sou bom de jogar aquilo ali". Não, Eu infelizmente não tem essas habilidades, né? eu jo Mas. eu jogava por ânimo de ver o É, pessoal lá, mas mas por sorte a gente na nossa rodinha de amigos ali era todo mundo igualmente ruim. Aí a gente conseguia se era divertir, né? eu principalmente era uma cabeça a mais pra dar tiro, porque eu era muito ruim sempre fui ruim de PVP, então É, mas aí assim, quando a gente ia jogar com outro, ah, eu, por exemplo, quase nunca jogava se era pra jogar com aleatórios lá, porque daí sempre tinha alguém muito bom e a gente era muito ruim, né? Mas quando a nossa e a turminha se juntava, vamos jogar? Vamos, porque aí a gente consegue todo mundo no mesmo nível de ruim, ruindade. todo mundo ruim. Todo mundo no mesmo nível de ruindade, a gente conseguia fazer alguma coisinha, né? É, Era e aquele que aí jogava o. granada na parede e ela voltava e tu morria pra granada também, né. É, Era nesse nível. aí Command and Conquer já era um pouco diferente, Command and Conquer já era um pouco melhor, já ganhava algumas partidas Command and Conquer. Os Generals lá, algumas É, estratégiazinhas legais e. então, o CS pra gente foi esse, era o nível ruim, não dava Era, pra gente era, chegar e dizer: era diversão de jogar com os nossos amigos ali, "É, né? Eu realmente nunca joguei um torneio de CS, nunca joguei nada disso, porque sabia das minhas limitações, né? ah não, não, Mas assim, jogava porque era zoeira entre os amigos ali, dava pra fazer a zoeira, né? ah não, porque se fosse jogar contra o resto do pessoal da lan house lá, os caras traziam os mouse de casa, teclado de casa, pra conectar lá no computador da lan house, os caras já era fera, pô. Então não dava pra jogar com esses caras lá, porque era só pra fazer 100/0 pra ele, porque não tinha como E jogar. até assim, realmente em preferência, eu preferia jogar outro jogo do que o CS, né? A gente jogava quando era com a galerinha, né? É. Mas não. Aí não treinava sozinho também, né? Então não E tinha como ficar bom, né? Ou só jogava quando jogava com todo mundo. E depois não tinha como, não treinava, não jogava sozinho, não fazia nada, né? Então, por isso que Command and Conquer acho que é um pouquinho melhor, porque daí esse jogava até sozinho. Command and Conquer já. Command Conquer E o Warcraft tinha. Não, vou jogar o quê? Um dos dois a gente jogava, né? Jogava jogava sozinho contra mesmo. o computador, a maioria das vezes, pegava Conseguia. eu, tu e mais um contra 3 computador. Até porque jogar o CS lá 1.6 contra bot não era treino, né? Era muito fácil, né? A inteligência artificial era sofrida na época. Mas a bot era fácil, aí tu não melhorava muito, né? Não dava pra treinar. Já o Command and Conquer e o Warcraft contra o computador já dava pra treinar bem legal. O Já era um pouquinho mais difícil, né? computador, para quem não tinha, profissionalismo, né, de montar a basezinha no Warcraft no Command Conquer, era triste, cara, contra o computador. Tu estava lá terminando no Command Conquer, estava lá terminando de fazer aquele laser lá de jogar na base do cara, o cara já estava te atacando lá com um monte de carrinho de bazuca e os cara o homem bomba e o caramba lá. O computador era nojento, cara, então dava pra treinar, claro, porque aí você via a dificuldade, né, não era os bots CS lá que você já sabia pra onde tá indo e tal, por mais que a mira deles, geralmente estava na tua cabeça, mas, você conseguia prever um pouco melhor o que o bot estava fazendo agora no Warcraft e no Command and Conquer não tinha isso não, cara, não facilitava. A hora que você quisesse pegar uma mina de ouro lá,
computador já estava metade da mina de ouro, então, Que daí era muito mais rápido lá, né? Tu tinha que ter todo. Além de saber o que fazer, tinha que ter todos os comandos, né? O computador é muito mais rápido nisso, né? É, e até tem uns cheatzinhos que usavam, né? No código mesmo, quando era o PC que fazia, ele ganhava mais recursos do que o normal, né? Só pra, quando botava nas dificuldades mais difíceis, assim, ele, ah, ele dava uma roubada legal lá também. o médio já era muito difícil, o hard era impossível de ganhar. Não, o médio era, depois que tu pegava o jeito, era. Se hoje em dia eu pegar o Frozen Throne lá e for contra o médio, eu Ah, levo uma hoje surra tem que treinar um pouco de novo, né? Lembrar meu pé. quais as unidades tem que fazer primeiro, quais as edificações lá que tem que fazer primeiro e tal. Não lembro mais agora também qual que é a ordem de fazer as coisas, então tem que dar uma treinada. Mas eu lembro que o médio depois É, a gente sim, encarava legal, assim, eu só. eu baixei esses dias o Command and Conquer Zero War e não, era o Gêneros Zero War, alguma É, coisa eu assim. acho que o- E você tem no Gêneros você tem, eh, um geral, e aquele Zero Hora você tem especificações dentro ramificações dentro daquela tipo, Estados Unidos você pode ser, focado em helicóptero, pode ser focado em tanque, pode ser focado aí o China lá pode ser focado em hack, pode ser focado em sabe, tem Uhum. várias ramificações lá dentro. Então você escolhe um general e ele tem, E tem bônus em alguma coisa, né? isso. Então, Que daí meio que direcionava uma estratégia, né? é, Era uma aí eu estratégia peguei direcionada. um lá, um general que era focado em fazer, eh jato, né, eh A Força Aérea lá, né? era Força Aérea mas era focado naquele tipo de jato lá. Aí pensei: "Ah, vou descer o sarrafo do computador, né, cara". A primeira leva de jato que eu dei em cima do coisa, ela não voltou nenhum, cara, porque ele estava tudo com aqueles Antiaéreo. antiaéreo. Ah, eu sei que era bem fácil, pelo menos pra mim era fácil com aquele das armas laser lá. Ah, não, porque daí você destrói a parte de energia lá Destrói do a base dele de longe sem fazer nada, né? Só tinha que tem um general que é baseado nesse fazia uma unidadezinha lá e olhando o mapa para saber onde é que estava. Aí depois que tu descobria a base, ele fazia muito rápido aquela parte do canhão laser lá, acho que era um satélite, não me lembro agora qual que era. tacava o drone lá, descobria onde é que estava a parte de energia do cara, jogava tudo em cima lá e não funcionava mais Jogava, nada, né. daí não sobrava nada, né? Detonava a base toda. É, tem além daquele que a gente jogou, agora, né, saiu logo em seguida que a gente parou de ser na lan house, saiu essa atualização ali, né, essa expansão, e aí tem um general que é focado nesse Então, laser, é esse aí que eu tô falando. e fica um plasma no chão, assim, ainda por cima. O plasma. Não lembro do plasma agora, mas pode ser. Sei que a gente destruía lá, nem não mandava nenhuma unidade lá, dependendo da dificuldade, não precisava fazer quase nada, era só acelerar o laser e descobrir onde estava a base do inimigo. Ele era, acho que talvez só um pouquinho mais contra vários inimigos, assim, porque daí enquanto estava tirando num, podia receber ataque do outro, né? Aí Mas acontecia um contra um era tranquilo, assim, acho que não. Depois do de pegar o jeito de jogar lá, não perdia mais contra o PC, né? Contra o computador, não perdia mais. Também o PC era meio limitado, né? Ele não tinha a estratégia dele lá, mas não reagia muito ao que tu fazia, né? o Command& Conquer ainda achava um pouco contra o computador, eu achava um pouquinho mais, não vou dizer fácil, mas maleável de você sair de uma situação, muito tensa. Às vezes você achava que perdeu, mas dava para reverter. No Warcraft não, cara, no Warcraft eu não tinha isso. No Warcraft É. depois não tinha como reverter muita coisa do Warcraft. Claro, ele tem os 2 usam o mesmo sistema, né, de montar a base, também tem alguns tipo de poderes lá que você pode usar para destruir base do cara, mas
eh, era sofrido. Vai lá fazer uma horda de dragão, dragão Lich lá e manda ele pra cima do cara lá, volta mais nada. É a única coisa que você construiu. E gastou um monte daquilo lá, daí não tem mais gold, não tem É, mais então era uma coisa de tu ir pegando o jeito, né? Ah, vale, o que eu tenho que fazer? Criar várias unidades menorzinhas e mandar horda em cima de horda lá para ir destruindo e impedir? Ou vou focar aqui em criar um herói lá, um maior no caso, né? O dragão, um grifo, ou alguma coisa assim, que daí ia consumir mais recursos, não ia ter muita infantaria ali, mas eles eram muito fortes, só que daí talvez ele lá do outro lado, ele já estava fazendo também muitas unidades, né? E daí vence na qualidade e na quantidade, né? Tem que pesar é, balancear essas duas coisas ali, né? mas eu gostava desses jogos de lan house, porque eu na época não me importava de claro, não é que não me importava, mas não gerava aquele sentimento de frustração de perder pro computador, sabe. Você sair de cabeça baixa porque perdeu, porque, era uma competição, eh, simples, né, você contra o computador, então você vai brigar com quem, né. Perdi pro Diferente do computador. CS lá, que daí quem te matou tava ali do lado, né? Acabava, às vezes tinha zoação e tal. Mas o Warcraft, e aí tinha o Warcraft também que eu jogava. Era mod ou o que a gente conseguia jogar? Não, Maioria a gente podia jogar Warcraft competitivo ali também, né? No próprio Warcraft normal, né? é, Jogava às vezes também, fazia juntava ali quatro companheiros, fazia todos contra todos, né? é. Aí via quem ganhava. Como às vezes tu era o primeiro a perder, daí enquanto olhava a partida dos outros, aí conversava um pouco no MSN, no Orkut, fazia alguma outra coisa enquanto a partida terminava. O que mais? A gente jogou além do eu não sei se você chegou a jogar, mas estava entrando na lan house o Age of Empires. Era o mesmo sistema, só que É você tudo jogava esses com os 4x, né? deuses lá, tal. Quatro. Que é o coletar recursos, construir base, exército e Tinha tal, os né? poderzinhos dos deuses lá, que mandava, tipo, tsunami, mandava terremoto. Esse é um outro jogo esse, né? Não é? Eu acho que é o Tem mesmo. ou uma expansão que é o Age of Empires Mythology daí, né? Então é o Age of Mythology. Não sei dizer, mas acho que o Empire mesmo, puro, né? O Age of Empire puro não tem poder, assim. Não, então é o Age of Mythology. É um império mesmo, assim, tu vai. A campanha, tu escolhe um império, o babilônico ou egípcio, o que for lá, e tu vai levar ele até os tempos modernos, Ah, que ele então vai evoluindo lá, né? então eu confundi os jogos, mas então deve ser esse Age of Mythology que tinha. Ou tem alguma expansão, mas acho que o puro mesmo, o numerado ali, ele não tem poder. Eu Não. posso estar enganado também, tá? Mas eu acho que não, Não, acho mas que acho que eu lembrei agora que tem realmente existe é o Age o of Age of Mythology. Mythology, né? Então, eu acho não Sim, sei acho se é que da era mais mesma. legal, né? O Mythology poder tinha um poder, podia do nada, às vezes soltava o poder e conseguia fazer uma reviravolta lá, né? E no É, Age of Empires normal era mais. era o que eu gostava de jogar, porque muitas vezes eu estava a base não estava aquelas coisas para poder se defender, mas você tinha um poderzão lá do deus, mandava raio lá na PQP lá e destruía com a base do cara, eu disse: "Ô, agora é a hora", daí pegava, mandava aquele restolho de base de unidade que você tinha e conseguia, ganhar a partida. Então, que do mesmo ponto que eu comentei ali do Warcraft, a gente chegava num ponto que você não conseguia reverter. No Age of Mythology também, então, eu acho que qualquer um desse jogo, a partir do ponto que você perde uma parte dos recursos ali, é muito difícil, você tem que fazer o dobro do trabalho do que você É, fez até ali pra só se o outro player meio que der uma parada, né? Porque é, senão ele vai.
Ele tá na tua frente e se ele não der uma parada porque acabou a mina ou acabou alguma coisa, acabou o recurso dele, ele vai continuar criando mais do que você, né? Então é realmente bem difícil de reverter. E mesmo quando tu faz duas bases, tem uma base separada, aí tu vai ter recurso separado. Se ele destruir uma base tua, é metade do teu trabalho que ele destruiu, né? Se ele não perdeu metade das unidades, ele vai estar muito, muito à frente, né? Mas, enfim, era estratégias e estratégias, né? A gente aprendeu muita estratégia nesses jogos. Bastante, cara. Mas é uma coisa assim que não é igual andar de bicicleta, porque se pegar o mesmo jogo hoje em dia, eu levo A uma. gente não lembra, mas assim, a gente vai ter um pouco mais de noção do que a gente também era bastante novo, né? Então, às vezes, eu quero o grifo que é mais bonito, mais visual lá, ou eu quero o dragão, alguma coisa. E às vezes nem era a melhor unidade, né? Hoje a gente vai ter uma cabeça um pouco diferente, mais madura para isso. Ah, não, se for olhar pelo lado profissional que os caras fazem, se duvidar, os caras vão Ah, com não, o construtor lá destruir a base não, do. profissional, não digo nem do profissional, mas eu digo assim, às vezes a gente, lá, como a gente era novo e tal, a gente queria é, a unidade que era visualmente mais maneira, mais legal, assim, a gente não se preocupava tanto na eficiência, né? Hoje a gente vai ter uma cabeça um pouco melhor, de vezes, já usei esse grifo aqui, mas ele, cara, não tá. O custo-benefício dele não é o mesmo do que uma outra lá que é um pouquinho mais feia, que não é tão legal, que não é tão maneira, né? Não voa ou alguma coisa assim. A gente, mas Eu já ela passei funciona por isso. melhor, né? Já E a passei gente por isso. vai. A gente Tem, vai saber mais, isso vai ser mais tem, fácil para nós hoje, né? tem uma classe lá que tem. Que é um negócio que é mágico. Parece uma estátua que voa. É, e ela é mágica. Eu achava aquilo lá o ó, né, eu apanhei para aquilo lá um monte. Pensei: "Agora eu vou jogar com esse, vou aprender, vou criar esse ali, vou destruir a base de todo mundo, né, cara". Mas aquilo lá é uma porcaria, cara, porque ela apanha pra flecha, toma mais dano de flecha, e daí chega lá qualquer unidade que atire do chão com, tipo, aquele humano com a espingarda, destrói aquela porcaria com muita facilidade, Tem cara. todo um. Aí, tipo assim, eu Quando. perdi porque eu não tinha esse tipo de unidade. Aí eu achei, pá, Tem que foda. ter todo um esqueminha ali de se tu conseguir saber lá o que o cara tá construindo na base dele, que tinha. Mandava tipo um scout, né? Mandava um próprio worker lá, mandava lá pra espionar a base, né? Pra ver, ó, ele tá construindo aéreo, então vou fazer um antiaéreo, tá fazendo não sei o que, vou fazer um contra ele. E assim, Os era muito de espionagem. saber, era muito de saber o que ele tava fazendo, e por isso que era importante não jogar lado a lado, né? Pra ninguém espiar na tela. Sempre um de costas pro outro, assim, um de frente pro outro, aliás, né? Os monitores de costas. É, mas era legal, cara, era legal, bastante. Do Warcraft, daí a gente jogou Command and Conquer, um pouco de Age of Mythology joguei também. Aí, logo em seguida, eu acredito que eu tenha entrado na parte dos MMORPG. Eu joguei Gumball e Ragnarok. Gumball eu acho que Um que foi muito famoso nas lan houses e nessa época também, que é a Level Up Games, né? Que trouxe pra gente o Ragnarok Online, né? é Level Up existe até hoje, eu acredito, a Level Up. Eu não sei Não se lembro, não sei se eles existe. têm o servidor oficial ainda do Ragnarok. Por incrível que pareça, tem gente que joga ainda no servidor oficial de Hum, Ragnarok. achei que ele Então, tinha fechado a Level Up. o estúdio, se eu não me engano, da Level Up que fechou, mas o servidor, oficial não tinha fechado. Hum, Aí uma outra empresa assumiu e parece que acredito que assumiu o nome também. Eu eu posso estar falando sem fazer uma pesquisa mais aprofundada, mas tô falando por cima do que eu escutei ali, então não tenho certeza do que eu tô falando. Então, mas eu acre pelo que eu entendi foi, não estava bem a Level Up, aí decidiram fechar um dos estúdios, é mas que o servidor ficou.
não lembro se eles tinham estúdio, mas eles meio que distribuíam o jogo pra cá, né? Tipo uma distribuidora, né? O Ragnarok, por exemplo, eles pegavam lá os direitos e aqui no Brasil a gente vai lançar Ragnarok. Vai lançar como as versões, às vezes, a versão global de um Ah, jogo lá é, da Coreia hoje, né? E eles lançavam um servidor aqui no Brasil com uma tradução às vezes, mas o jogo era todo lá, né? Tudo feito fora, então eles não faziam nada, né? Eles eles pegavam. administravam um servidor aqui, mas não. Eu acho que até eles faziam tipo a tradução Tradução e evento tinha. e evento, alguma É, coisa, mas os eventos era algo que já estava meio que embutido lá dentro, né? é. Do negócio, É porque uma grande parte dos do eventos código do, do do jogo, né? Ragnarok era tipo um NPC. Então provavelmente era uma coisa fácil de administrar, botar um NPC lá em Pandora e ele te dava quest ou você tinha que entregar coisa para ele. Então, quando tinha evento, geralmente era nesse formato, né? Sem ser a guerra do Ragnarok. A maioria dos eventos era tudo um NPC ou talvez vários NPCs em várias cidades que você tinha que fazer quest. Então, era uma coisa fácil, porque tanto é que uma das primeiras coisas que fiz como você tinha que pagar mensalmente para jogar, Ragnarok na época, eh, teve muito servidor pirata de Ragnarok. Então a pessoa era tão fácil de mexer na estrutura que acabou Ah, sim. gerando os servidores piratas. Então a pessoa mexia em tudo na base do jogo, É, XP. 2x 4x de XP. Mas o que tinha muito no original eram os cartõezinhos, né? De pré-pago da Level Up, né? Que era nostálgico também, né? É, Cartãozinho de. Para quem não conhece, é esses que você compra no hoje em dia tem do YouTube, Google, é o cartãozinho de crédito que você tem para utilizar, e na época tinha o da Level Up que te dava tantos meses né, conforme você pagasse uma quantidade de meses lá para você jogar no servidor oficial. Realmente era nostálgico, porque você era difícil, tinha pouca lan house que vendia, né, o cartão, às vezes você tinha que ir num mercado que era grande, que poderia, né, não era sempre que tinha. No nosso caso, quando a gente morava no litoral, então eu acredito que só em Balneário Camboriú que estava vendendo, então, tinha bastante dificuldade disso na época. Não era toda lan house que a gente frequentava que teria aquilo ali. Então se você quisesse, ou você fazia da forma normal, né, pagava com cartão, ou você dava um jeito de ir para uma cidade e comprar o cartão de acesso do Ragnarok para poder jogar tantos meses lá. Então, mas é um jogo, assim, que eu não sei quantas mil horas eu devo ter, mas eu joguei bastante. Além do servidor oficial, eu joguei no Ah, no no total, sim. Acho que Lan House acho que não foi não tanto foi tanto assim, assim. mas teve bastante, né? Era. Porque a gente ficava trocando daí também, né? Eu jogava um pouquinho de Ragnarok, jogava jogava Gunbound, jogava. Então a gente trocava bastante de jogo, assim. Então na Lan House eu não lembro assim de um muito que foi milhares de horas que jogava só esse jogo, né? Na Lan House a gente acabava trocando bastante, né, de jogos, até porque a trend mudava entre os coleguinhas ali, a gente ia jogando o que os outros estavam jogando também, né? E também como a gente estava jogando, na mesma época, no lan house a gente ainda estava no Magic, acabava, Tava no eh, Magic, jogava RPG, então acabava. então a gente acabava variando bastante o repertório de jogos. Então, mas eu acredito que na lan house, é como o Dave falou, não foi muito jogado o Ragnarok, mas joguei bastante, Ragnarok fora da lan house Nós, no também. caso, eu falei, né? Porque teve gente que jogava só Ragnarok, né? Então também É, tem. Mas até porque tinha aquele milhares de horas lá na Lan House a gente também não tinha condição de pagar, né?
Tem isso, porque tinha uns caras lá que faltava dormir dentro da lan house, o cara levava, marmita já pra ficar na lan house, Estudava de cara. manhã e já nem almoçava em casa, já ia pra lan É, house e ficava lá lá direto, né. o cara pegava uns 3 pacotes de salgadinho lá, deixava do lado do monitor, aí comprava refrigerante lá na lan house mesmo, É, a gente ia lá com 2 horinhas, o cara tava jogando desde o meio-dia até as 8 da noite lá, se né. duvidar a mãe do cara que ia lá buscar ele, porque senão ele nem saía da lan house. Não, é. O dono da lan house: "Ó, estamos fechando". "Não, eu paguei mais 2 horas aqui, ó". Vai ficar aí esperando que eu paguei as horas aí. "Não, Ah, mas joga não, amanhã". não, "Não, eu mas quero joga jogar hoje". amanhã, é. Mas sim, aí acho que foi ali um ponto também que a gente começou no MMORPG, né, no Ragnarok, no Mu e O Moon eu não cheguei a jogar. Quem jogou bastante foi o nosso falecido amigo Thiago. Ele jogou bastante Mu, então ele sabia de tudo que tinha lá no. mas acho que a gente chegou a testar, assim, a dar jogar um pouquinho, assim, porque Eu não lembro. tudo que aparecia na lan house a gente testava, né. Se eu joguei, eu não eu joguei. Mas acho que a gente não chegou Eu lembro que na época tinha a muito seguir, né. RPG saindo ao mesmo tempo, sabe. Tinha umas porcaria, daí a gente acabava Sim, testando. mas eu acho que tudo a gente meio que, a não ser que a gente viu alguém jogar e não gostou, mas senão a gente sempre testava tudo Fora do que tinha que pedir para o cara da lan house, né, baixar o é que daí jogo. o que rodava em tudo ele botava em todos, né, aí só dependendo se fosse algo muito gráfico, muito Ah, aí tinha uns PC que não rodava, mas aí, eu quero jogar tal jogo, nesse PC não tem que ir lá no outro, então, também tinha essa parte, né, até porque o HD também, né, tinha que ter espaço, enfim, então, não eram todos que tinham, eles botavam mais famosos, então o Mu, o Ragnarok era famoso, bastante jogado, todo mundo pedia, então tinha em tudo. Mas se quisesse algo muito obscuro, só eu vou jogar, e acabava às vezes não conseguindo, né? É, mais algum jogo assim muito que tu lembra grande? O Gunbound a gente jogou bastante, Gumball mas joguei bastante. meio como é que a gente vai explicar? Um Worms da vida? É isso, ele foi feito em cima do sistema do Orbs, né, então, é 2D, você vê lá o Por turno, teu turno tu atira um poder ou um joguei tipo de tiro até diferente. descobrir que tinha uma galera jogando numa outra lan house que a gente jogava contra. Joguei até descobrir que aquele pessoal que jogava lá na outra lan house estava usando um cheat Um hackzinho lá de de Aim, mira. né, então o cara pegava, mirava automático. Tanto é que um dia eu cheguei, eh, eu jogava numa outra lan house, daí no caminho da lan house, passei naquela lan house que os carinha jogavam contra mim. Eu cheguei lá, tinha um monte de risco vermelho na tela dos caras jogando. Assim: "Ah, assim é fácil, né". Aí os cara me chamava para os PVP, porque na época eu joguei com o balde, eu jogava muito bem, sabe. Então, acabava os caras lá: "Lá, pega o" era no Shade o meu nick É, na época. "Ah, chama no Shade lá pra fazer X1 não sei o quê". Aí pegava, entrava nas partidas lá pra fazer X1 de Gunbound. Então, os caras lá da outra house vinha implicar comigo, pô. Aí acabava fazendo os madrugadão só de Gunbound. Teve uma época até tinha que uns temáticos, né? Os corujão temático. era uma lan house menorzinha que eu frequentei. Acho que tinha 10 computadores só. Aí acabava fechando os 10 computadores só com Unbound. Aí fechava time de, acho que era 4 o limite de cada time. Aí acabava fechando lá 2 times, os outros 2 ficavam de sobra lá ou ficava para assistir. Então tinha muito disso, quando estava jogando bem, vinha aquela galera atrás, ficava jogando, sabe. Ficava vendo, né? Hoje em dia, se o cara jogar bem, é só chiteiro, né, cara, porque É, não tem como verificar. o Gambad que também era da Level Up, né? Era, né? É um game, É um é game. um game. Eu acredito que até tem alguma coisa Pode ser. com a Level Up. Eu não tinha cartãozinho também do Gambad? Acho que tinha, Tinha, né? Tinha, né? tinha.
Eu acho que comprava também do mesmo jeito, ele não tinha, ele era gratuito, né, Mas mas ele tinha uns cartãozinho pra comprar alguma coisa além do jogo, skin, né, eu acho que era, né? tinha Comprava skin ou dava pra coisa assim. comprar skin do jogo. Era os cristal que você comprava lá, daí tinha, eh, só você podia só mudar o boneco, né, a tua montaria, né, que era o teu canhão, você não conseguia skin. Eh, Uhum. aí tinha lá tinha os torneios lá, os torneios de Hadouken que a gente chamava, que todo mundo tinha que utilizar só aquele robozinho, era o robozinho nojento, porque ele sofria muito, eh, vento, gravidade, essas coisas, era muito ruim de utilizar. Então, tinha que dar uns tiros lá em cima, fazer o arco certinho, calcular o vento Ele ganhava mais dano quanto mais alto ia, é, né, daí quanto tinha que mais alto era. se jogasse reto ali, ele, não dava muito dano, aí tinha que o cara estava na tua frente, tinha que jogar lá em cima, calcular pra ele cair, num arco pra ele dar bastante dano, É, né. ele acabava utilizando a Duca porque ele dava mais gold também. Eu não sei, eu não lembro pra que usava, mas era Eu acho que era só um desafio mesmo, eu acho. é? Eu Eu não acho. lembro qual era mas tinha alguma coisa que era aí tinha, eu gostava de jogar com uma aranha que o O tiro tiro ia por dela ia baixo, por né. baixo da terra, eu adorava jogar aquele robozinho lá. Então assim, lan house a gente acabou, não vou dizer perdendo tempo, mas foi um tempo, assim, que a gente aproveitou para conhecer a tecnologia, porque a gente não tinha muito acesso, então, foi uma época de que vários jogos explodindo na lan house, então, eu não lembro, acho que acho que desses jogos foi os que mais jogamos foi esses aí, né, eu não lembro se tem. Sim. Aí isso nesse mesmo bolo aí tem a parte de uso de rede social, daí você ficava na MSN lá, às vezes você conectava a MSN no jogo, porque o MSN tinha uma janelinha que te avisava quando vinha mensagem, então você estava lá no jogo, vinha a janelinha, você ia lá, respondia. Então no mesmo bolo também o Orkut, daí o Orkut tinha aquelas comunidades tosca lá, então, eu odeio segunda-feira. Ah, e tinha os personagens da lan house, né, o sabe tudo lá, que sabia tudo de hardware, o cara, dava uma aula de hardware lá, porque o cara entendia tudo. Eh, tinha o pro player, que ele sabia jogar bem algum jogo, né, então também o pessoal se reunia pra ver ele jogar, às vezes. Tinha o cara do lanche, que ia lá pra só mais pra comer do que pra jogar. E às vezes a gente ia só pra ver também, né, a gente nem tinha Ah, era a maioria, condição. eu acho que a maioria do pessoal que frequentava era aquele grupo que ficava na parte de trás. Ou era gente esperando pra encerrar a hora pra poder usar, ou era pessoal que estava junto ali, que não ia jogar, mas queria ver jogar. Porque não Então tinha outra coisa pra fazer, né, você queria ver jogo, não tinha YouTube, não tinha nada, tinha: é, "Quero ver uma gameplay", tem que ir lá na lan house, era o streams ali, né. tem que ir na lan house pra ver uma gameplay, né, não dá pra É, ver é de uma outro lugar. stream física, ao vivo. E tinha bastante disso, a galera estava não ia para casa ou não tinha grana para pagar uma horinha ali do PC e ia junto, né, porque ficava a galera lá. Então, eu acho que um pouco disso eu absorvi, porque principalmente na parte do League of Legends, que eu joguei até a temporada 4, depois, eu acompanhei os jogos só assistindo partidas, nunca mais joguei. Então, mas não joguei em lan house, na época que eu fui chegar no League of Legends, eu nossa, eu já estava trabalhando, então não Acho que nem tive. foi na lan house, né, League of Legends, acho que foi depois, né. Veio depois, acho que o League of Legends lá para 2010, 2012, por aí. Eu acredito que nessa época aí. Então não cheguei a pegar ela na lan house. A lan house eu acho que nesse mesmo período do LoL, acho que já estava meio que encerrando Eu também. acho que sim, porque daí, conforme foi,
ficando mais acessível, né, os computadores, internet, o pessoal jogando de casa, foi morrendo, né, É, acabou hoje em dia é para fazer impressão ou alguma coisa muito pontual, né, não tem ninguém, assim, que vai jogar na lan house, né, até porque a comunicação hoje ali também via, como a gente falou, né, via Discord, via, outra ferramenta, até às vezes dentro do próprio jogo, né, a gente consegue, o jogo já tem um chat de voz e tudo. Então é bem difícil hoje, porque eles também teriam que acompanhar o preço, então acho que ficou inviável, né, da diferença de ter em casa um PC, pagar uma internet que já vai pagar por outras coisas, né. Antes a gente, para que pagar a internet? Para jogar, né, ou para fazer uma pesquisa, alguma coisa, mas não tinha nada assim que tu usava. Hoje usa banco via internet, usa via assiste conteúdo via internet, então faz muita coisa, que não é necessariamente jogo mas que a tua mãe vai querer internet, teu pai vai querer internet. Antigamente era só tu que queria, né. Eles não iam colocar a internet pra ti, então tu acabava tendo que ir pra lan house, pra algum lugar assim. Então hoje é muito, já vai ter internet em casa por outros motivos, então tu pode jogar por lá, tu pode fazer eh, a tua social ali dentro, né. Então antigamente a gente já tinha que acabar apelando pra lan house. porque a banda larga ainda não chegava a incomodar, era o preço era alto, mas em casa a maioria todo mundo tinha discada ainda, né, então, e a discada era uma coisa assim, ela travava o telefone, então ninguém mais da família usava o telefone. Então, quer ligar, desliga a internet. E era muito caro a discada para uso semanal. Então, o pessoal acabava usando, era cobrado por pulso, então, final de semana, eu acredito que depois da meia-noite na sexta-feira até domingo de meia-noite era um pulso só. Então, durante a semana tinha, durante o dia eram vários pulsos. E de noite tinha um período só, da meia-noite às 4, se eu não me engano, que cobrava menos pulso. Então acabava, quem usava de escada acabava utilizando esse período, final de semana, só um pouco só de madrugada, porque de dia, além de ficar muito caro, acabava atrapalhando o telefone, porque o telefone era a comunicação da época, então, você Sim. precisava falar com alguém, era só o telefone, não tinha celular, não tinha, eh E aí WhatsApp, não. fazendo um download, alguém pegava o telefone para fazer uma ligação, caía que um Exatamente. download de 3 mega de uma música que estava demorando 3 horas para baixar, não Não, estava acabando de estava baixar acabando, no disquete. faltava só 20 minutos, das 3 horas faltava só 20 minutos, que a pessoa falar, faltava aquele último mega, Conecta lá, até alguém pega o telefone e acaba com o teu download. então a lan house veio para revolucionar essa parte ali, porque daí você, se tornava mais barato você jogar, né, na lan house, do que você pagar o pulso de custo da escada, e fora a parte social, né, que tinha lá, se juntar com aquelas personalidades que tinha em cada lan house, tinha os doidos que entrava da rua lá, e eu não entendia nada do que estava acontecendo, mas entrava os fedidos lá também, os caras não tomava banho, ia pra lan house, mas eu acabava, foi uma época que eu tive mais parte social, porque eu sempre fui introvertido, então a parte mais social eu acredito que tenha sido a lan house, que eu acabava interagindo com o pessoal, acabava utilizando, o computador lá para usar MSN e Orkut, conversar com outras pessoas, então assim, a lan house foi uma fase legal da minha vida, foi nostálgico. Aliás, foi não, é nostálgico, e mas eu gosto bastante dessa parte. Hoje em dia, Desse a estilo gente da lan house, acho que era bem legal mesmo. hoje em dia a gente tem uma parte disso, online, né, que o Hoje em dia pessoal. é uma facilidade muito maior, né. Sim, hoje em dia existem ainda lan houses hoje em dia, tem até as mistas agora, né, computador e console. E eu vejo vários vídeos de TikTok que tem pessoal, até o pessoal que está assistindo a live da lan house pode pagar a hora para alguém que tá jogando, achei bem legal isso.
Tem um na fila lá, ele quer jogar tal jogo, daí se você quiser, você pode dar R$ 5 lá e pagar 2 horas para o cara jogar. Achei bem legal isso. Não, é o pessoal de comunidade, sabe, que não tem realmente, mesmo que o computador seja mais acessível hoje em dia, ainda tem bastante gente que mora em comunidades, assim, que não tem acesso, a um computador. Então eu acho legal a parte, filantrópica também da lan house, para você dar acessibilidade para quem não tem, eh poderio financeiro para poder pegar um computador ou internet em casa, mesmo que hoje em dia tenha acesso ao celular, mas poder jogar eh, um game hoje em dia de um gráfico melhor, então não roda no celular e tal. Então eu acho legal de ter essa parte, até se você estiver assistindo a gente aí, que você acompanha, esse tipo de lan house filantrópica aí, onde é que a comunidade se junta lá, pega um monte de computador, pega e comenta aí, a gente dá uma forcinha lá para o pessoal, para crescer também, porque eu acho isso uma atitude social boa, sabe. Eu acho, se eu tivesse como, eu faria um negócio assim também. Então talvez não filantrópico, porque não tem como manter, mas, eu acredito que dá para fazer uma coisa, para a comunidade acessar, para poder ter, uma pesquisa de trabalho de escola melhor, porque na minha época eu dependia de Barça, né, cara, e Barça era puxado, cara, você pegava É, lá na tinha que ir pra biblioteca. biblioteca do colégio, né, não tinha É, como ter em casa também, né. então assim, dá essa forcinha pro pessoal aí, poder, não só acompanhar esse estilo de vida que é a lan house, que é eu acredito que seja um estilo uma fase de vida, não um estilo, uma fase de vida interessante para todo mundo, porque você vai poder, acompanhar a tecnologia, poder conhecer, uma coisa diferente, além do WhatsApp Fazer no celular. amigos, né, ali, né, tá ali no ambiente fazendo amigos ali na lan house, né. Exato. Eu acredito que seja muito melhor você estar ali dentro do ambiente de lan house com a galera do que, sei lá, fazendo, arruaça na rua ou, eh, sei lá, fazendo besteira que não precisa fazer. É isso aí, Então pessoal. é. Então galera, deixa aí nos comentários o que você jogava em lan house. Qual o Eh, seu jogo favorito da lan house, ou se você só ficava no Orkut e no MSN. tem gente que viciou no Orkut, né, então Ficava pagava horas pra ficar no Orkut e no MSN, é verdade. tinha como é que se chamava no Orkut que você deixava no perfil da pessoa lá? Depoimento, né, Hã? o depoimento. Tinha os depoimentos lá do Orkut, você deixava em cada perfil lá, você escrevia sobre aquela pessoa que você conhecia. O que Então dizer tinha gente que dessa pessoa que eu mal conheço e já considero. então tinha esse pessoal aí que não ia nem pra jogar, ia só pra ficar no Orkut e no MSN. Então, deixa aí nos comentários o que você fazia na lan house, ou se você não conhece lan house, frequente o lugar, nem que seja para conhecer, porque, assim, é uma coisa para nós foi nostálgico. Então trouxe, bastante gama de conhecimento tecnológico e jogológico para nós, então eu acho que todo mundo merece passar por essa fase de vida. É isso aí, pessoal, não esquece de se inscrever, deixar o comentário, ativa o sininho e até a próxima. Até. Valeu.